E o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida e a tua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos chegar um pouquinho para frente aí? Fica mais perto de vocês. Amém? Aí o Bruno, né? Bruno, a esposa, pode ir para frente aí. Tiaguinho, Jennifer, Júnior, Sérgio, Silésio Schruger. Maria da Leite também pode vir para frente. Vils, Lequei. Fica mais perto. Pastor Feio não move não. Deus é bom, amém? Jesus é bom, amém? Aí aumentei agora, na mesa, o canal. Menos. Amados, hoje você é muito bem-vindo. Hoje nós temos um estudo da Palavra de Deus, um estudo bíblico, amém? Tem quase 2 anos que todo aquilo que nós vemos no capítulo, lemos, explicamos e aplicamos esse capítulo à nossa vida, amém? Isso é chamado de pregação expositiva. Domingo não é estudo bíblico, é uma pregação mais textual, é um culto mais para a família. Mas quinta-feira é um culto de ensino. Eu louvo a Deus porque você está aqui, porque tem aprendizado para a tua vida. Amém? Eu quero incentivar vocês a buscar ajuda, oração. As crianças recebem porque pedem ajuda. Os grandes não recebem porque talvez não creem e não acham que é importante. Quando alguém me pede oração, meu irmão, você escuta 3 vezes. Tem gente que não escuta nem uma vez e quando escuta é no 2.0. E não quer. Criança tem facilidade para receber bênção, mano. Tem a filha lá da Cristiane, pequenininha, toda vez que dói o dedo dela, está em oração. Porque as crianças têm facilidade para crer. Você precisa buscar o teu milagre. Se a tua fé não está alcançando sozinho, você busca alguém que ore com você. Amém? E se o pastor for um candidato aceitável, conte comigo para poder orar pela tua vida. Sim ou não? As igrejas estão cheias de gente perturbada, amado. Pessoas possessas, endemoniadas, com problemas no casamento, na vida financeira, na saúde, porque não busca ajuda. Se você vai lá se você vai lá do hospital, você vai lá para quê se você não estiver bem? Para buscar ajuda. O que nós não buscamos na vida, isso, né, na nossa vida com Cristo? Amado, tem muito casamento que precisa de milagre de Deus. E casamento não é ruim, são pessoas ruins que se casam. Casamento é uma bênção para pessoas que querem que ele seja uma bênção. Tudo bem? Tem que ter uma renúncia, dia após dia. Finanças não é difícil dar uma consertada nela, desde que você queira. Tem gente que continua gastando horrores e quer que as finanças deem certo. Então, assim, às vezes você precisa só de uma orientaçãozinha para que a coisa dê certo. Aí você precisa buscar ajuda. Se você, quando vier ao culto, você está recebendo a oração aí no você sente arrepio, os calafrios, dor de cabeça, ânsia de vômito, o coração bate rápido, essas coisas assim, é sinal que você precisa de receber oração. Mas as pessoas vêm e vão do mesmo jeito. Tem uns que nem sabem por que estão aqui. Você veio aqui para ser abençoado por Deus e Deus é poderoso para te abençoar. Amém? Mas você precisa querer. Lá em Mateus 15, 26, se não falha aqui a memória, diz que uma mulher estrangeira buscou o milagre dela. E Jesus falou assim: olha, não é bom pegar do pão dos filhos e dar para os cachorros. Ela não tinha direito, porque ela era estrangeira. Ela se humilhou e disse: Senhor, os cachorrinhos comem do pão que cai da mesa dos seus filhos, né, dos seus donos. Ou seja, o pão, que é a palavra, que é o próprio Jesus, é para os filhos de Deus. A libertação é para mim e para você, que servimos a Deus. Amém? Então é inaceitável que um crente seja endemoniado, seja perturbado na pornografia, no vício, nas drogas, na maledicência, em problemas. É inadmissível que nós temos um Deus que já supriu tudo isso na cruz. Agora você precisa querer. Não dá para pegar você pelo braço ali na porta, mas aqui, deixa eu orar por você hoje. Não, ele tem que buscar. Pastor, só por mim? Nós vamos orar e Deus vai fazer o milagre. Amém? Amém? Vocês entenderam? Então você está em pé, nós vamos ler Hebreus capítulo 8. É só alguns versículos. Se você estiver bebendo no colo, quiser ficar sentado, pode ficar. Ou se você se considerar beber também, pode ficar sentado, tá? Se já sentir uma dor, pode ficar sentado, não tem problema. Isso não é algo religioso.
Tem gente, pastor, Deus só escuta se for de joelho na oração. Deus escuta pelo joelho. Eu oro muito de joelho. Mas Jonas, na barriga no bucho do peixe lá, ele estava como lá? De joelho, deitado, em pé, de ponta cabeça. Deus escuta a oração dele, sim ou não? Então não é a forma que você está por fora, é a forma como você está rendido a Deus por dentro de você. Tudo bem? Isso daqui? Tem gente que é religioso, mano. Pastor, se o senhor não orar de joelho, Deus não vai escutar. Deus escuta sim. Tudo bem? Mateus, que Mateus o quê? Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro, falando de Jesus, tá? Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo os sacerdotes seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir um tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não tentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiga, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém? Você pode esticar suas mãos para cá, amado? Vamos orar ao Senhor Deus. Pai Santo, pelo poder do nome de Jesus, essa é a tua palavra, ela é a verdade que nos liberta, Senhor. Jesus, eu invoco a tua presença, tu que és o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, se manifesta nesse ambiente através do teu Espírito Santo, Senhor. Manda-se nos corações, tem gente cansada, Senhor, desanimada, ansiosa, inquieta, nervosa, sem saúde, ser repreendido todo o mal da tua vida, cai por terra tudo aquilo que te aflige em nome de Jesus, que essa angústia saia agora do teu coração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, cobre os teus filhos com o teu sangue, ministra nesse lugar, e tudo que o Senhor fizer aqui seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, que essa tristeza saia do teu coração agora, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo tome você agora, para a glória do nome dele, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, mano? Amados, vocês podem sentar, por gentileza. Nosso tema: Cristo, a nova aliança, amém? Cristo é a nova aliança. Quando que isso aconteceu? Alguém sabe? Quando Jesus veio ao mundo, ele se entregou naquela cruz pela minha vida e pela tua vida. Mas um pouco antes disso, ele sentou-se com os discípulos e fez um banquete, uma ceia, e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Amém? Tem uma nova aliança entre você e Jesus. Você não está na antiga aliança de Moisés. A antiga aliança era defeituosa, não podia resolver o teu problema e o meu. Por isso que eu expliquei quinta-feira passada que Jesus disse: Jesus cumpriu a lei. Mentira, Jesus não cumpriu a lei do jeito que eles queriam. Jesus tocou no leproso, Jesus comeu espigas no sábado, Jesus trabalhava no sábado. Então Jesus não cumpriu a lei do jeito que eles queriam. Mas aquela palavra, cumprir a lei, quer dizer revelar a lei na plenitude dela, dar entendimento dela. Amém? Tudo bem? Vocês lembram disso? O capítulo 8 de Hebreus destaca a superioridade da nova aliança e do sacerdócio de Jesus
sobre a antiga aliança e o sacerdócio levítico. Temos falado aqui que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí nós precisamos entender isso, que na antiga aliança tinha Levi, sacerdote segundo Levi. Aí Jesus vem e lá no Salmo diz que eu te constituí sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse homem Melquisedeque, rei, é um tipo de Cristo no Novo Testamento, amém? É uma tipologia, uma comparação que se faz de alguém do passado com alguém do presente. Tudo bem vocês estão aqui? Amém. Josué é um tipo de Cristo, ele conduziu o povo a entrar na terra, né, prometida, assim como Cristo vai nos conduzir a entrar no céu, amém? Então são tipos que você precisa compreender. O capítulo em questão dá ênfase que Jesus, como sumo sacerdote, ministra no verdadeiro santuário celestial, não na terra, e que seu sacrifício, uma vez por todas, é superior aos sacrifícios repetidos dos sacerdotes terrenos da antiga aliança. Você lembra que no Velho Testamento tinha que matar um bicho para cobrir pecado? Você lembra? O João cometia um adultério. Aí ele ia para o sacerdote e disse: eu pequei, sacerdote, cometi o adultério. Ele falou assim: traz um novilho, uma ovelha. E trazia, e aquele animal deitado no altar, e olhando para o pecador, né, aquela ovelha, olhando para o pecador, os olhos do pecador, o sacerdote cortava o pescoço dela e descia o sangue no chão. Então naquele momento o pecado daquele homem estava sendo coberto, porque um animal derramou sangue em prol daquele pecado. Vocês lembram disso? Jesus veio, não precisa matar mais bicho, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem pecado que o sangue de Jesus não perdoe lá. Na velha aliança só cobria pecados. Agora, na nova aliança, o sangue do Cordeiro perdoa o meu do teu pecado. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que é o sangue de Jesus que nos purifica em todo pecado. Eu acho que é isso. Se não for isso, você passa perto. É isso mesmo? Então vamos lá. A nova. É isso mesmo, glória a Deus. A nova aliança é superior porque tem a lei de Deus escrita nos corações e não em tábuas de pedra. E o perdão dos pecados é completa, o que possibilita a pessoa ter uma relação profunda com Deus e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tenho tentado explicar para vocês aqui que na velha aliança o Espírito de Deus vinha sobre três classes de pessoas. Vocês lembram? Sacerdotes, que representavam o povo diante de Deus; profeta, que era a boca de Deus diante do povo; e o rei, que fazia guerra e governava a nação. Vocês lembram disso? Então na antiga aliança não vinha o Espírito Santo sobre qualquer pessoa, não, só sobre três classes de pessoas. Às vezes levantava lá um juiz, uma juíza também, mas era mais sobre os três: sacerdote, profeta e rei, certo? Na nova aliança agora, o Espírito de Deus habita em todo aquele que crê em Cristo. Toda pessoa que crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele. Tudo bem? O dia que você creu em Jesus, confessou Jesus, passou pelo batismo, o Espírito de Deus veio ao teu espírito humano e recriou você por dentro. Uma partícula de Deus habita no teu espírito agora. Por isso que hoje você não pode mais usar o teu corpo para o pecado. Não pode meter uma tatuagem doida no teu corpo mais. Não pode ficar enfiando piercing em todo lugar, porque esse corpo não é teu, ele é de Jesus, Nazaré. Jesus habita dentro de você. 1 Coríntios 3, 16 ou 19, não sei, me ajuda aí, diz que você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é morada de Deus. Se Deus mora em você, você não faz qualquer coisa com o teu corpo mais. Você não beija qualquer pessoa que não seja o teu cônjuge. Você não faz sexo se você não é casado ou casada. Você é uma pessoa que teme a Deus, porque o Espírito de Deus habita em você. Amém? Tudo bem? Uma partícula de Deus veio ao teu espírito, de que você creu, recriou o teu espírito, e agora você tem o Espírito Santo habitando em você. Presta atenção para escutar a voz de Deus. Deus não fala mais hoje: filho meu, eu sou o anjo seu. Pode falar, mas não é dessa forma. Quase sempre é com o Espírito Santo falando uma voz suave no teu coração. Não faça isso. Não vá. Sai daqui, vai embora. Dentro, tem uma voz suave dentro. Certo, amém? Romanos 8,14 diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Você crente, você cristão, é para você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não é pelas notícias ruins, não é pela política, não é por ninguém, é pelo Espírito Santo de Deus. Deus te conduz através dele dentro de você. É para ser assim. Mas por que o crente está tão perdido? Porque ele não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele não conversa com Deus, ele não tem relacionamento com Deus, e então Deus não fala com ele. Assim acontece nas famílias.
Você tem conversado com a tua esposa? Mulher sempre precisa conversar. Você tem conversado com o seu esposo, mesmo o homem não precisa conversar tanto, mas não tem problema também. Você sabia disso? Mas mulher doida, não quer nem saber. Tudo bem? Posso continuar? Escuta a voz que Deus fala no teu coração, amado. Pessoas poderiam ter escapado da morte muitas vezes se escutasse Deus. Não vai hoje não, meu filho. Deixa para ir depois do almoço. Não, eu corro, eu tenho que ir embora para chegar. Não, morre para lá. Porque não escutou a voz do Espírito Santo de Deus. Toda vez que eu vou viajar, eu oro bastante. Lá para Santa Catarina, eu orei 6 meses, de madrugada. Todo dia acordava 4 horas, 5 horas, para poder orar. Você sabe por quê? Eu nunca viajei para fora de carro. Eu sou um analfabeto no volante, porque a gente sabia aqui em São Miguel, quando sair de Paraná, quando tiver, fica meio doido já, entendeu? Aí você vai para Santa Catarina, tem que passar por São Paulo, Paraná. Imagina eu teve aqui, eu falei, meu Deus, eu vou morrer naquele lugar, aquele monte de pista ali, que ficar passando sempre, entendeu? Só de pensar me dá um frio na barriga. Eu vou orar, Jesus, senão eu vou, mas não volto não. Graças a Deus nós fomos e voltamos. Amém? Mas eu dei 6 meses. Só estourou um pneu, só isso pneu não presta, mas eu voltei, o bicho está rodando. Amém? Posso? Quero o outro. Acho que o microfone não está muito bom, não, mas. Então vamos lá. Você precisa ter uma relação com Deus, relacionamento com Deus. A pessoa que se diz crente, evangélico, pentecostal, protestante, que não ora uma hora por dia, pelo menos ele não é. Ele pensa que é, mas ele não é. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Todos nós temos tempo para aquilo que nos interessa. Se é para assistir jogo, a gente tem tempo. Se é para assistir Netflix, nós temos tempo. Ontem eu assisti uma porcaria de uma guerra bem já com meu filho. Ai, tem tempo perdido, viu? Não? Foi não? Falei que perdido. O tempo é muito orando na Bíblia aqui, né? A gente quer agradar filho. Quando interessa, nós temos tempo, amado. Para assistir jogo de futebol não tem nada de errado. Agora, um cristão que não ora pelo menos uma hora por dia, você está desviado de Jesus. Pastor, mas é correria. Ora 20 minutos de manhã, antes do serviço, 20 minutos na hora do almoço e 20 minutos à tarde para você ver. Dá uma hora. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas por que as pessoas não fazem? Porque elas não querem intimidade com Deus, irmão. Não lê Bíblia. Você vê que tem crente na nossa liderança aqui que fica uma semana sem pegar na Bíblia e reclama porque o pastor não dá oportunidade para dirigir, para pregar. Pregar o quê? Dirigir o quê? Mas dá para perceber a direção de um culto quando o dirigente orou, buscou e se consagrou. Dá para perceber tudo. Se eu não orei hoje, você vai perceber. Se eu orei, você vai perceber também. Sim ou não? As pessoas não querem ter vida com Deus. É incrível. Tem que as pessoas querem com conversa fiada, com fofoca, no celular. Mas relacionamento com Deus, não. Então tem relacionamento com Deus. Converse com o Espírito Santo como se fosse o teu amigo, sentado no poltrona do teu lado. Meu Deus, eu estou tão ansiosa, Senhor. Por que eu estou assim? Ô Senhor, tira essa angústia do meu coração. Toque em mim agora, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está me escutando. Eu sei que eu não estou sozinha, porque o Senhor disse que nunca me deixaria. Amém, Magda? Amém, Magda? Eu sei que o Senhor disse que não me deixaria. Eu sei, Senhor, a tua palavra, eu creio nela. Eu só preciso de um toque do Senhor aqui. Só isso. Daqui a pouco, o Espírito Santo vem. Oh Deus, quando isso acontece, é maravilhoso. Você arrepiou aí, né? Porque você não está falando com Deus. Por isso, fala com Ele que você vê. Senhor, eu sei que eu tenho tudo, eu tenho o Deus do universo na minha vida. Senhor, me ajuda a desenvolver um relacionamento contigo. Daqui a pouco a presença vem. Depois que a presença vem, nada importa mais. Se tem conta que venceu, você não conseguiu pagar. Se tem alguém que, nada assim, não você não vai pagar, mas que não é importante naquele momento, certo? Amém? Fatos a serem observados no capítulo 8 que nós lemos. Jesus como sumo sacerdote celestial. Jesus, ele tem os 4 dons. Ele é apóstolo, ele é profeta, ele é pastor, ele é mestre. Mas diz também que ele é sumo sacerdote celestial. Jesus como sumo sacerdote celestial. A superioridade do sacrifício de Jesus. Jesus o mediador da nova aliança. E as 3 principais características da nova aliança. Quais são, pastor? A lei de Deus será escrita nas mentes e nos corações. Na lei de Moisés era escrita em pedras, mas diz que nos nossos tempos vai ser escrito no nosso coração e na nossa mente. As
pessoas vão ter mais facilidade para conhecer a Deus. Diz que ninguém vai buscar ninguém por ninguém, que até a criança vai ter uma experiência com Deus. Nós lemos aqui, amém? Ninguém vai dizer assim, conhece o Senhor. Não, todos conhecerão o Senhor, desde o menor até o maior. Ou seja, esse acesso que nós temos com Deus, amado, amém? E terceiro, Deus usa de misericórdia e não se lembra mais dos nossos pecados. Você sabia que Deus tem memória curta para pecado? Sim ou não? Sim ou não, mano? Amém? Você teve uma experiência assim já? Não? Vou contar a minha para você. Não é para você ser pecador não, tá? Quando eu digo que é para você ser muito melhor do que eu. Quando eu fui para a igreja no começo, isso há 30 e tantos anos atrás, eu cometi pecados. Por isso você que está velho, você não pode cometer mais pecados. Você cometia quando você veio para a igreja. Você tem que vencer eles. Eu cometi alguns pecados. E aí um dia, no sábado, eu estou com o jovem à noite, e na igreja um tal de Nilson, um rapaz desse tamanho assim, esses criados na roça, que tem uma mãozona desse tamanho, que tira leite a vida inteira, que já desce com a mão na teta da vaca, tem as mãozonas assim, né? Os carinhos baixos de crocodilo, parecendo um trapajá, forte. E aí esse Nilson baixava o bicho nele, era 5, 6 homens, grandão para segurar. Se fosse pequenininho, ele cuspia lá na parede. E todo o culto manifestava o capeta no Nilson. E a pastora falou assim, não precisamos ficar mais perto do Nilson, vamos fazer uma escala para buscar o Nilson na casa dele, na chácara, para vir para o culto do jovem no sábado. E aí quem que foi naquele sábado? Eu. Tinha uma motoca, uma CDX 200. E aí, naquele sábado eu fui assistir o jogo de São Paulo com o Palmeiras, na tardezinha, não sei o quê. E naquele sábado eu cometi um pecado que eu não vou entrar em detalhes aqui. Amém. Só que quando eu cometi o pecado, eu me arrependia. Oh Deus, me perdoa, Senhor. E naquele dia eu esqueci de me arrepender. E fui buscar o Nilson. Aleluia, 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 glória a Deus. O capeta faz isso, ele faz a pessoa pecar e faz a pessoa esquecer de se arrepender. E ele na chácara atrás da Espogipa, a casa dele. E quando eu cheguei, já de noite, às 7 e pouco, que eu parei na porteira para poder entrar, que eu coloquei a mão na barra, eu botei a mão ali, veio a presença de Deus tão forte naquele lugar. E uma voz falava dentro de mim, confessa, você está em pecado. Você vai ser envergonhado, você vai ser confrontado. Gente, aquilo gritava dentro de mim. Eu já, antes da porteira, já ajoelhei na beira da morte e falei assim, Deus, eu sou esse ser miserável e pecador, Senhor, mas eu te peço, não desista de mim não, perdoa o meu pecado, me lava com o sangue de Jesus, não permita, Senhor, que o meu pecado envergonhe o nome de Jesus. Porque eu pensava assim, se é 6 homens para segurar o cara, eu vou virar incenso a Deus na mão desse capeta, né? E aí eu me consertei com Deus, abri a porteira e passei uns 30 metros até chegar na casinha. Quando eu cheguei na casa do Nilson, eu coloquei o pé na porta da entrada, que estava saindo lá do banheiro. E aí nossos olhos se cruzaram e manifestou o demônio. Rolando no chão lá. E naquela hora eu esqueci tudo. Quando eu vi que estava com a mão na cabeça do Nilson, Tiago, solta o Nilson em nome de Jesus agora, eu estou mandando. Meu Deus, o que aconteceu, irmão? Levanta, Deus, levanta, né? Eu cheguei todo, né? Levanta, Deus, você levantou meus ombros. Nilson, você precisa parar de pecar para o diabo não entrar mais na sua vida, Nilson. Para de dar brecha para Satanás, Nilson. Nilson, paga o preço de ser. E aqui, vem aqui. 2 minutos atrás você estava sujo igual um porco. Mas porque você foi perdoado, foi purificado com o meu sangue, você está chamando a atenção dessa pessoa que ainda cai. Aí, oh meu Deus, me perdoa. Que a gente é assim. Porque a gente é assim. Aí a gente levanta um pouquinho e começa a apontar o dedo naqueles que estão caindo. Oi. Deus me livre, está um 10 aqui. Oi. Pichei esse tempo no Antônio. Por culpa dele, não vou brincar que ela tem. Brincadeira. E aí, amados, eu levantei o Nilson do chão e falei, Nilson, vamos orar. Jesus vai te libertar. Tem esperança para você. Amém?
E eu penso hoje, se Jesus não tivesse perdoado o meu pecado, confessado há 2, 3 minutos atrás, aquele bicho teria me rasgado, teria me esfregado na parede, não tinha nem meu couro mais grudado lá na parede mais. Então Deus é misericordioso. Deus, quando Ele te perdoa, Ele esquece que você cometeu perdão. Agora você tem que ter um posicionamento: eu não vou pecar mais, nesse pecado eu não caio mais. Deus vai me ajudar, Ele vai te ajudar. Amém? Hebreus 8:1 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Esse tal sumo sacerdote é Jesus de Nazaré. Amém? Vamos ver 7 fatos sobre Cristo que é o nosso sumo sacerdote. Primeiro, que Ele é nosso sumo sacerdote. Diz o texto de Hebreus 8:1. Hebreus 3:1 diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa fé, de nossa confissão, Jesus. Certo, amém? Hebreus 7:28 também diz isso, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que faz o sumo sacerdote? Oferece sacrifício pelo pecado dos outros. A Bíblia diz que Cristo está à destra do Pai. Que Ele está à destra do Pai e Ele intercede pela minha vida e pela tua vida. Amém? Tudo bem? Presta atenção. O diabo veio com a força para cortar o teu pescoço. Jesus diz: não, espera. E fala para o Pai: Pai, ela confessou o pecado, ele confessou o pecado dele, eu o perdoei, e Deus não permite o diabo destruir a tua vida. Tudo bem você está aqui? Lá em 1 João 2:1 diz que Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis. Se todavia, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Diz que Ele não quer que você peque. Se todavia você pecar e se arrepender, você tem um advogado, que é Jesus de Nazaré. Segundo, que Ele foi exaltado à destra de Deus. Você tem que entender que a destra é lugar de honra. Quando um rei convida alguém para sentar à destra dele, está dando lugar de honra para essa pessoa. Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do desprezo, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. É um lugar de glória, de honra que foi dado a Jesus de Nazaré. Romanos 8:34 também diz isso. Efésios 1:20 também diz isso, que Cristo está à destra de Deus, intercede pela minha vida e pela tua vida. O que Cristo fez para ganhar essa prerrogativa tão grande? O que Ele fez, vocês lembram? O que Ele fez? Jesus fez o que, gente? Meu Deus. Jesus fez o que? Nem sei o que eu perguntei. Jesus fez o que, David? E por que você não falou isso quando eu perguntei? Pegando. O que Jesus fez, amado, para ter tanta honra assim? Filipenses 2:5 diz o que Ele fez. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não exigiu os direitos dele. Você é a pessoa que exige muito os seus direitos, sabia? Eu tenho os meus direitos. Se você tem Jesus, você vai abrir mão dos seus direitos muitas vezes para glorificar o nome do Senhor. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristão que não obedece a Deus não é abençoado por Deus. Jesus deu exemplo, foi abençoado, sendo obediente. Pelo que também 9. Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus, os anjos de Deus, na terra, os homens criados por Deus, e debaixo da terra, os anjos amaldiçoados por Deus, que são os demônios. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa foi a honra que Jesus recebeu por ter obedecido o Pai. Amado, o ABCD do cristão é obedecer. Se você tem dificuldade para obedecer a Deus, você tem muita dificuldade para ser abençoado por Deus.
é obediência a Deus. Você consegue obedecer a Deus? Você consegue falar mal do seu colega no seu trabalho? Então você quer de fofoqueiro do inferno, são uns encapetadas das trevas, mano, que a língua enrola no calcanhar. Sabia disso? Pensa numa parte endemoniada, é gente que se diz de Deus que fala mal dos outros. Fala mal da... Por que não fala mal da própria vida? Uma vida toda cheia de pereba, de defeito, de conta, de dívida. Por que não fala mal de si? Mas fala mal dos outros. Ai Deus, porque você não me abençoa, Senhor, eu não estou entendendo nada. Tem gente que não entende nada, mano. A pessoa trabalha 30 anos numa empresa, nunca trouxe ninguém para dentro, porque ele é o maior fofoqueiro lá, ou fofoqueira. Aí ninguém gosta da pessoa lá, e ainda fala mal da igreja. Credo, essa pessoa lá daquela igreja, pelo amor, essa igreja deve ser o Satanás, deve ser o inferno daquela igreja. Olha quem faz parte lá. O nome da igreja vai burrar cada um crente que não dá testemunho. Terceiro, Jesus se tornou o ministro das realidades das quais a lei era só uma sombra. Hebreus 8:2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 10:1 diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A lei de Moisés era sombra do que havia de vir, e que havia de vir é Jesus, amém? Por isso, toda vez que você guarda o sábado, que você quer cumprir os princípios e os preceitos da lei de Moisés, você está negando a presença de Cristo e ficando só com a sombra que é a lei de Moisés. Tudo bem você está aqui? Gente, tem muito crente que quando chega é um adventista, bota ele no bolso, não sabe nada de Bíblia, e o adventista sabe. Aí fala muito, pois é, né? Pois é não, meu irmão. Esse seu entendimento, pois o meu é esse aqui, ó. Pela graça sois salvos. A Bíblia diz em Colossenses que não tem que guardar mais dia de sábado, nem lua nova, nem nada, e você tem, né? Agora tem gente que não tem nada, mano, porque não lê Bíblia. Se um adventista se confrontar hoje lá fora, você tem? Não, pastor, se você tem mais de um ano de igreja, você está pecando, porque já você tem muita coisa dentro de você, certo? Amém? Amado, nós vamos afrontar a igreja de ninguém, mas é que se alguém te afrontar, você não tem que saber como é que você responde, sim ou não? Ih, rapaz, você é uma vergonha. Um católico me pegou ali e me arrebentou na Bíblia. Tem católico que lê Bíblia, aí o cara não lê nada, o católico vai arrebentar ele, testemunho de Jeová vai arrebentar ele, porque não lê Bíblia, não sabe nada, nunca quis saber nada. Um espírito arrebenta ele, que não sabe nada. Mas me conta aí, como que negócio é esse aí que Samuel morreu e Saul foi lá e mandou Samuel vir lá. O espírito de Samuel, me explica isso aí. Ele não sabe nada. Vai explicar o quê? Então o espiritismo é real, tá vendo aqui? Ó? Samuel voltou o espírito para falar com Saul depois que morreu. Você está falando que é, né? O negócio está escrito na sua Bíblia, não está? Está escrito. O cara não sabe nada, mano. É qualquer pessoa que faz mais de um ano que diz que é convertido, que se batizou e não sabe nada de Bíblia. Que mundo nós estamos vivendo? Um muçulmano com 12 anos sabe qual o Corão de cor que é a Bíblia deles lá do Osama Bin Laden, lá do Saddam Hussein, aquele povo lá que mata cristão, com 12 anos. O menino muçulmano já sabe a Bíblia deles de cor. Tem crente velho com 12 anos e velho que não sabe 10 versículos de cor, amado. Se a pessoa não conhece a Bíblia, ele não sabe dos direitos que ele tem na palavra de Deus, não sabe reivindicar uma promessa que seja, aí fica solteiro o resto da vida, porque não sabe 3 versículos que fala que você casar é uma bênção de Deus. Você sabe disso? 3 versículos aí que você pode falar: Deus, eu estou solteirão, mas eu quero uma mulher, Senhor. Aqui diz, aqui. Você sabe 3 versículos? Não? Está vendo que primeiro, né? Salmos 68:6, Provérbios 8:22 e Provérbios 19:14. São provérbios de Deus que você tem direito de ter um esposo que Deus dá. Pode estudar para a esposa também. Está, Marina? Está, Nina? Amém? As pessoas vão orar por cura, eles não sabem um versículo de cura. Como que vai dizer assim: Deus está na tua palavra? Fala para mim, revela para mim, mas não sabe nada. Diz para a pessoa que você vai assim, olha para ele e diz assim: você não sabe nada de Bíblia. Será que você é cristão mesmo? Eu estou falando para você também, Cadu. Se não tem ninguém do seu lado, eu vou falar para você. E fala para mim, minha filha. Isso, eu não sou melhor do que ninguém, mas todo dia eu tenho que meter a cara na Bíblia. E tem dia que a gente quer ler a Bíblia, não, mas eu leio. Eu falei, os meus 6 capítulos por dia eu vou ler. Mas tem dia que não é fácil, não. Amém? Você está aqui? 4. Jesus, sacerdote celestial.
Hebreus 9, 24 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Certo, bem? Você vê um intercessor que comparece diante de Deus em favor da tua vida. Quinto, Jesus é também mediador da nova aliança. Hebreus 8,6 diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. Amém? A antiga aliança ficou, tem promessas melhores para você e para mim hoje, né? A nova aliança. Hebreus 9,15 também fala que Cristo é o mediador de uma nova aliança. Mateus 26, 28, Jesus contava para partir já, ele celebra com os discípulos a ceia, a Páscoa, e diz assim: porque isso é o meu sangue da nova aliança, o cálicezinho do vinho, nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, da nova aliança. Amém? Naquele momento, a velha aliança foi deixada para lá. Quando você vencer, você está fazendo isso, você está comemorando a morte e também ressurreição de Cristo, e também que Ele vai vir para buscar a igreja. Um cristão que não vai se crescer porque ele é um pecador, ele não quer se arrepender, não quer mudar, porque ser para pecador mesmo arrependido, mano. Não vou nascer porque eu estou em pecado. Pois é, mas se morrer sem participar da ceia, vai para o inferno do mesmíssimo jeito. O que eu faço? Eu me arrependo do meu pecado, peço perdão e vou participar da ceia do Senhor, porque a ceia é do Senhor. Domingo tem ceia, amém? Ceia. Jesus tornou-se único e verdadeiro sacrifício. Hebreus 10, 12. Jesus foi, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Amém? Falei aqui na quinta passada que existe um ensino da igreja adventista que em 1854 Jesus subiu ao Santo dos Santos para fazer uma expiação pelos nossos pecados, que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente para poder cobrir o nosso pecado. Amém? Eles ensinam isso, e eu falei que isso não é verdade de acordo com a palavra de Deus, é doutrina deles, respeitamos, mas se alguém fala isso para você, você fala: isso não é verdade, isso não está na Bíblia, me mostra onde está na minha Bíblia que isso aqui é verdade. Não é, amém? Pastor, mas eu fiquei sem saber o que fazer, porque você não vem no culto e não presta atenção na mensagem, porque senão eu teria muita coisa para poder falar. Eu tenho ensinado aqui, amado, quinta, domingo, ceia, escola de liderança, e tem gente que não sabe nada da Bíblia. Gente, eu devo estar falando em japonês aqui. Deve ser japonês. Vocês entenderam o que eu disse? Atamajumá, cabeça de cavalo. Bacataré é bobo, né? E arraiô, não sei se é bom dia ou alguma coisa assim, né? Eu sabia um pouquinho de japonês, depois eu esqueci. Porque eu descobri que não era japonês, eu ia deixar ele falar, não quero aprender mais não. Tudo bem? Jesus tornou-se o único e verdadeiro sacrifício, amado. Morreu uma vez por todas para perdoar o teu pecado e o meu. Não fica matando Jesus todo dia não, desse pecado nojento que você não se liberta. Se livre dele. Então, Jesus me ajuda, ele me cura. Tem pessoas presas na pornografia, no adultério, na masturbação, no vício do álcool, das drogas, na maledicência, na desonestidade. Tem gente presa de qualquer jeito, amado. Tem casamentos que tem um demônio no meio lá, porque o casal são prostitutos, não fazem com os outros lá fora, mas usam o celular para cometer adultério. E Deus está vendo tudo isso. Se a pessoa querer ser liberta, ele é, porque Jesus dá poder para nós sermos libertos. Jesus não quer mais essa vida para mim, me liberta, Senhor. E a libertação vem, ela acontece. Conhecereis a verdade? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz a palavra de Deus, ou é verdade, isso não é mentira. Agora, se você tem que querer ser liberto, amado. Você eu uso droga, eu também usei. E não foi eu que quis, né? Jesus que me libertou, porque eu não tinha força, não. Agora a pessoa usa droga, está querendo se livrar. Quando vem a vontade, vai lá e usa de novo, mas não vai se livrar, não, é? Tudo bem isso aqui? Quando ele se tornou o único e verdadeiro sacrifício na cruz, aconteceu isto. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Nesse texto, duas coisas aconteceu: que ele levou sobre ele na cruz os nossos pecados,
e também Ele nos curou das nossas enfermidades. Pelas suas chagas fostes sarados. Fostes está o quê? No passado, amém? Já aconteceu a tua cura, é só você crer e buscar ela para a tua vida. Pastor, eu tomo ansiolítico, remédio para ansiedade, depressão, o que eu faço? Tem pastor doido que fala assim, joga no lixo. Não, eu digo assim, continua tomando, mas continua dizendo, um dia eu não preciso mais de você, porque o meu Cristo está me curando. Eu creio nisso. Daqui a pouco você vai perceber que o teu próprio corpo vai dizer não para aquele treinamento, porque Deus vai te curar. Amém. Você não consegue libertação, nunca buscou libertação, nunca pagou no preço de uma libertação. Por isso, gente, ou Deus é doido, é mentiroso, ou nós somos pessoas que não buscamos. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando? Então por que Deus não resolve o problema da saúde, da ansiedade, da depressão, do problema financeiro, do casamento de muita gente? Ou ele é mentiroso ou nós somos mentirosos? Ou ele mente ou nós não buscamos a ele de fato? Quem vem reclamar para mim que não recebeu o milagre, assim, você jejuou quantas vezes com esse milagre? Não aguento, pastor, dá fome toda, dá em mim também. Você está orando há quanto tempo sobre esse negócio? Ah, pastor, eu orei umas 2 semanas. Eu orei 12 anos para casar, o cara quer receber a bênção em 2 semanas? Oh, gente, tudo bem? Mas se você buscar, você vai achar. Se você bater a porta, vai se abrir. O problema é que você não faz isso. Você não faz. Você faz tudo, mas não faz isso. Ah, pastor, eu faço. Talvez alguns fazem, mas a maioria não faz. 90% não faz, porque eu conheço cada um de vocês. Eu sei que ora, eu sei que ora, eu sei que jejum, que a gente percebe na face da pessoa. No olho da pessoa você percebe quem busca Deus ou não, irmão. A maioria de nós somos todos apagados. Não temos vida com Deus. Aí a pessoa não brilha. No lugar que ela vai, ela não brilha, porque ela não tem presença na vida dela. Mas se buscar, vai ter, se bater, vai abrir. Se clamar, vai receber. Amém? Diz para quem está do seu lado: você precisa buscar Deus. Recebe essa palavra para você. Deus está falando com você. Você está orando um pouco. Essa coraçãozinha aí não cura nem gripe, não. Amém. Mas Deus cura gripe e cura câncer também. Aleluia. 7. Jesus é a fonte de todas as bênçãos. Quais, pastor? Vou citar algumas aqui. Jesus é a fonte da bênção, da misericórdia. 8:12. Não vou ler aqui na minha Bíblia porque já está acabando o tempo. Primeiro, Jesus é a fonte de todas as bênçãos. Quais? Misericórdia. 8:12 de Deus. Remissão de pecados. 8:12 na parte B. Boas coisas que vão vir. 9:11 de Hebreus. Redenção eterna. 9:12 de Hebreus. Consciência pura. 9:14 de Hebreus. Herança eterna. 9:15 de Hebreus. Nos representa diante de Deus. 9:24 de Hebreus. Vitória contra os inimigos do homem. Hebreus 10:13. Santificação, Hebreus 10:10. Perfeição, Hebreus 10:14. Ele esquece nossos pecados, Hebreus 10:17. E ele nos dá acesso a Deus, Hebreus 10:19. Amém? Todas essas bênçãos para mim e para você que cremos nele. 10 coisas superiores ou melhores em Hebreus. Esperança, Hebreus 7:19. Testemunho ou superior aliança, Hebreus 7:22. Aliança, Hebreus 8:6. Promessa, Hebreus 8:6 também. Sacrifício, Hebreus 9:23 e 24. Ministério mais excelente, Hebreus 8:6. Pátria celestial, Hebreus 11:16. Ressurreição, Hebreus 11:35. Uma coisa superior, Hebreus 11:40. Coisas superiores, Hebreus 12:24. Certo, bem? As pessoas que anotaram podem ler depois. Por toda a história, Deus busca uma aliança com a sua criação, que é o homem. Esse texto nós lemos lá, Hebreus 8, 10, 12, está escrito lá em Jeremias 31. O que nós lemos lá? Que nos últimos dias Deus está lá, Hebreus 10, 11 ao 12, está lá em Jeremias 31. E eu vou ler aqui para vocês, nós estamos encerrando, fica tranquilo aí. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Só existe uma forma de a pessoa ter a lei de Deus inscrita na mente e no coração. Somente depois que essa pessoa muda de Senhor. Nós servimos ao diabo no mundo, mudamos de Senhor, agora nós servimos a Deus. Amém? Aí o Espírito Santo de Deus, que vem ao teu espírito que você criou, passa a promover uma mudança de dentro para fora. Eu creio que a pessoa que já mudou por fora é porque Deus já transformou ele por dentro, amado. Eu só falo de roupas nessa igreja quando o trem está muito desandado, porque eu não gosto, né? É de roupa, tamanho de roupa, isso é entre a pessoa e Deus. Às vezes eu tenho que falar porque o trem vira bagunça. Mas quando o Espírito Santo começa uma mudança de dentro para fora, essa pessoa passa a ser orientada pelo Espírito Santo de Deus. E a mente dessa pessoa é renovada pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qualquer boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somente esta palavra tem o poder para mudar a nossa mente. Você escreve ela na tua mente, no teu coração, quando você coloca ela para dentro, na leitura, na meditação, na busca, no clamor a Deus. Fala comigo, Deus, através da tua palavra. Você escreve ela na tua mente e no teu coração. Amém? Você está aqui? E agora ninguém precisa dizer para ninguém: olha, conhece a Deus, porque hoje você tem acesso a Deus através do nome e do sacrifício de Jesus. Senhor, eu estou aqui, Pai, em nome de Jesus, salciado para você. Tudo bem? Isso para que isso venha assim, para que isso venha acontecer, você precisa nascer de novo. Tudo bem? João 3,3, Jesus fala com um homem importante, o tal de Nicodemos. Nicodemos foi, né? É Nicodemos? Amado, toma cuidado com o The Chosen da Netflix. Aquilo é engodo do diabo. Aquele Jesus legal não existe na Bíblia. Aquele Jesus legal nunca teria metido o pé nas mesas dos cambistas e derrubado, e metido o chicote no lombo dos outros. Jesus não é legal, ele é justo, ele é misericordioso, ele é bondoso, mas ele não é legal. Lá do The Chosen é um Jesus falso, simulacro, genérico, cópia e muito mal feita. Aquele Jesus legal não é o nosso Jesus, não. O nosso Jesus aparece aqui em Apocalipse com a espada, com língua de fogo, com um olho, vai ser um sol. Não é aquele Jesus. Tem uma cena que uma mulher chega conduzindo 4 homens, né? E olha assim: Jesus, quando o Senhor estiver pronto, o Senhor vai fazer. É um milagre, tá? Ele olha para ela assim, com aquela cara: como é linda a tua fé. Gente, não existe uma mulher comandando 4 homens para levar uma aleijada na Bíblia. Não existe ele dizendo que a fé da mulher. Ele nunca disse para ninguém que a fé de alguém era linda. Ele disse: quão grande é a tua fé. Você tem fé, não que a fé de alguém era linda. Então estamos em fé muito bem lá dentro, e nós crentes assistindo religiosos e chorando, achando bonito. Tem heresia ali que você nem imagina. Nesse texto aqui, chega esse homem e se ajoelha diante de Jesus lá no dia de hoje. Eu não assisto, mas eu leio, tá? Você pensa, pastor, está assistindo? Não, eu estou lendo. E aí ele se ajoelha e diz: não, pode se levantar, não precisa fazer isso. Quando na Bíblia que Jesus não aceita adoração, amado, quando me diz, me mostra um texto, ele fala assim: eu não aceito adoração. Ele aceita porque ele é Deus, aleluia. Mas lá no dia de hoje, não, ele não deixa de poder, não pode levantar, vai. Tem uma fala lá, acho que no capítulo, na série, não sei lá o que é lá, 2 mulheres conversando, uma de olho lá no tal do incrédulo lá, como é o nome dele lá, do apóstolo de Jesus, Tomé. E aí ela está interessada em Tomé, e ela fala uma frase usada no LGBT, que o amor vale a pena em todas as suas formas.
Está lá dentro religioso. Nunca vão colocar uma cena da transfiguração de Jesus, ou de Jesus entrando na água para ser batizado, porque o diretor, ele é mormon, e os mormons discordam da forma como que Jesus foi. Mas ninguém sabe de nada, ninguém quer saber de nada, e está lá engolindo todo aquele lixo para dentro de si. Aí com esse dia de Chose está sendo uma bênção muito grande. Você entende porque tem lixo preso no YouTube, nos pregadores, lá nos profetas? Porque é bom assistir essas porcarias. E a palavra, mas ninguém conhece a palavra não, que eu quero conhecer. Epa, peraí, isso aqui não está na minha Bíblia não? Não escreveu essa ideia desse negócio aí. Na minha Bíblia não está escrito, mas ninguém sabe Bíblia. Como é que vai saber o que é ou o que não é? Amém? Você está aqui? Eu estou te incentivando a ler Bíblia, querido. O diabo está te enganando, o diabo está retendo aquilo que é teu, porque você não tem Bíblia, você não tem conhecimento da palavra. O bicho vem tripudia, rouba, zomba, leva o filho para as drogas, a filha para o homem, e sei lá mais o que, e a pessoa está indo com a cara para cima, porque não conhece nada de Deus, nem da palavra de Deus. Está na hora do povo de Deus acordar. A Bíblia diz: esperta, tu que dormes, levanta-te diante dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Está escrito na palavra. Então é necessário nascer de novo. Nicodemos vem, tu és de Deus, porque faz isso? É necessário que você nascer de Deus. João 3,3 diz isso. E aí lá no 3,5 diz: você precisa nascer da água e do Espírito. Nicodemos. Da água nascer do batismo, nas águas, e do Espírito é quando é uma verdadeira conversão do crente. Nasce do Espírito. A maioria dos crentes não são convertidos a Jesus, porque senão não fariam o que fazem, não diriam coisas que eles dizem. Não fariam, não. Não, irmão, não posso fazer isso, não posso falar isso, porque eu sei que tem um Deus que está me escutando, que está me vendo. Hebreus diz assim que digno de honra seja o leite sem mácula, sem mancha. Está falando de prostituição. Quantos leitos de cães casados, impuro, imundo, que pegaram coisa da pornografia e enfiaram dentro do casamento, amado. Está lá aquela coisa nojenta, imunda. Se você soubesse que esse casamento muito crente, você vomitava a noite inteira ali, ó. Que é nojento. Deus nunca capacitou o homem a ser feliz com a mulher do jeito que quer. Tem que inventar um trem e botar ela no meio. Amado, o mundo está perdido. O sal que era para ser sal não é sal. A luz que era para brilhar não brilha mais, porque os crentes se contaminaram. Hoje ninguém tem que bater a mão no peito e dizer assim: eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus. Estão tentando enfiar os trem dentro da escola. Eu fiz um vídeo lá, estou sendo criticado. Pastor, porque isso é dentro da escola. O tal do Enad aí, você não contou o nome do treinador? Como que é o negócio lá? É um outro nome, né? Um exame lá, tem lá que orientando você como é que faz para falar de Oxum e de Ogum dentro da sala de aula. E o povo de Deus não faz nada. Amado, você não precisa fazer guerra com ninguém. Você não precisa virar aí um sem terra da vida e invadir com os outros. Mas você tem que ter a sua opinião formada na palavra de Deus. Se está aqui, amém. Se não está, eu quero entender. Eu não vou aceitar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ninguém vai me impedir de servir a Deus nesse lugar. Nosso tempo não faz nada, amado. Se o teu filho chegar, o teu neto assim: pai, mãe, vovó, lá na escola ensinou que homem pode casar com homem, você faz o quê? É para você ir na escola, é para você ir na escola para você entender? Diretora, professora, meu filho está vindo aqui para aprender a somar, para aprender a calcular, para aprender a saber química, física, para aprender, né? Regra de português, né? Por que está acontecendo isso, mano? O Brasil está entregue às paradas, porque os crentes não se movem nem em oração, porque aquela placa lá, eu quero que você olhe por favor lá, diz: bem-aventurada a nação com judeus ao Senhor. O Brasil não é do Bolsonaro, não é de Lula, não é de capeta nenhum, é de Jesus de Nazaré que morreu por ela na cruz. Enquanto você não entender isso, cara, a sua vida de cristão não muda. Porque se você não pode brigar com o sistema, você vai com o joelho de Senhor, misericórdia da minha casa, da minha família e da minha nação, no nome de Jesus. Esse país não muda enquanto o crente não mudar, mano. Ele entender a autoridade que ele tem no nome de Jesus. Diz assim: Deus, eu creio que essa nação vai servir ao Senhor, meu Pai. Eu creio que o Senhor vai mudar esse sistema, essa nação. Eu acredito nisso. Gente, pessoas foram desapropriadas de suas terras da alvorada. Pessoas que tinham título há 40 anos. E ninguém faz nada, ninguém fala nada. Agora está os políticos vindo aí. Por que não fez algo antes? E ninguém está aí, mas ninguém sente a dor do outro. Cadê a empatia do cristão? Um idiota veio me questionar lá no Facebook.
Você devia ter empatia com essas pessoas. Já que você não pode mudar, ore pela vida delas em nome de Jesus. Você vai perder alguma coisa? Não, então você não sabe o que é. Mas cadê a empatia do cristão, amado? Ninguém tem para nada. Ninguém quer que os outros se lasquem por algum problema. E quando o problema chegar na minha casa e bater na minha porta, como é que vai ser? Amém? Amém, querido? Amém. Eu não estou te incentivando a fazer o que é errado, não. Nós andamos na lei, mas além da nossa lei, nós temos uma lei do céu aqui, ó. Amém. Cristo assim já colocou essa lei, porque um dia que tinha na faculdade, tinha um professor doido de filosofia, e tem uns babaca aí que fez um curso de filosofia, você acha assim, semideus, sociologia, chega lá e fala um trecho assim, peraí, professor, respeito o Senhor, mas a minha Bíblia diz assim, assim, assim. É que o homem veio do macaco, a sua mãe veio do macaco. Eu vim de Adão e Eva, porque Deus formou homem e mulher no jardim do Éden. Ensina isso para os teus filhos ou não? Os filhos dos crentes estão ficando igual eles, covardes. Porque o pai e a mãe não é um testemunho, vive dentro de casa. Aprende a ser. Meu filho, você vai ser um bom Deus, você é uma mulher de Deus. Mesmo que ele fala, não quero ser, mas o pai diz que você vai ser, eu tenho autoridade da tua vida e você vai ser, porque Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Tudo bem? A maior convicção do cristão, cara. Amado, eu sei que eu nasci de novo. E se eu morrer aqui, eu sei que vou estar nos braços do meu Jesus. Amém? Um cristão que não tem convicção de salvação, ele não é cristão ainda. Ele tem ter vontade, ele está vindo na igreja evangélica, mas não é cristão, porque ele tem medo de morrer, porque não sabe o que vai ter lá depois. Eu não quero morrer, mas se eu morrer, eu sei que ele vai me encontrar na eternidade, vai ser o meu Jesus Nazaré, mano. Eu tenho convicção disso, pastor, você é perfeito? Não, eu sou um velho rabugento, eu brigo com filho, com mulher, eu brigo com gente na rua às vezes, mas eu sei que eu sou de Jesus, porque o preço que ele pagou por mim foi um preço muito alto. Eu sei que eu posso, às vezes, não ser perfeito, mas eu corro com os pés de Jesus, misericórdia da minha vida, Senhor. E vem misericórdia e graça sobre a minha vida e a tua vida. Mas não tem vergonha de ser de Deus, não, mano. Temos um tempo que os crentes têm vergonha de trazer Bíblia para a igreja, de andar com a Bíblia na rua, eles têm vergonha de ser criticados. Você acha que os homens e mulheres que morreram no século I, comidos por leões, crucificados, queimados, foi para que você tivesse vergonha da palavra dele hoje? Não! Foi para que você dissesse, eu sou de Deus, não estou nem aí quem pensa o contrário. Eu nasci para ser desse Deus, e quando eu estiver aqui, eu sou dele, por ele e para ele, aleluia! Mas irmãos, quem está acovardado? Queridos, amados, o povo de Deus é um povo que veio para proclamar as boas novas. Dizer para as pessoas, eu creio em Jesus, eu acredito, eu estou nem aí, tudo bem, respeito você não crê, mas eu creio em Jesus, não tem sistema nenhum, não tem esquerda nem direita que vai mudar aquilo que Deus colocou dentro de mim, amado. Será que já mudou aquilo que estava dentro já de você? Foi mudado? O sistema conseguiu te corromper? Porque tem pessoas corrompidas, irmão. Eles têm medo de ser criticados, ser perseguidos. A igreja passar por um funil, por um forno de micro-ondas, que você tem que estar preparado, senão você vai negar Jesus. Eu creio que você não vai negar Jesus. Eu acredito nisso, amém? Você pode cair em pé, filho. Você pode cair em pé, por gentileza. E muitas vezes falar Jesus na rua é fácil, amado, mas testemunhar Jesus dentro de casa é difícil. Porque a minha mulher está com um olhão grande em mim, ela me conhece, ela sabe os meus defeitos. O teu marido te conhece, ele sabe os teus defeitos. Então testemunhe dentro da tua casa em primeiro lugar. Que tem gente que quer fazer missões na África, na China, não tem condições de fazer nem aqui na rua que mora, e quer ir para outro país. Faça a missão dentro da tua casa primeiro. Deixa a tua mulher ver que você é um homem de Deus. Deixa a tua esposa ver que você é uma santa mulher de Deus. Amém? Deixa teu filho ver que mamãe e papai são pessoas que oram. Os pais não oram mais, quer que os filhos sejam bênçãos. Como, amado? Deixa teu filho ver você na beira da cama. Deus, estou orando pela minha família agora. E o diabo não toca na minha família com força que me deu ela, Senhor. Amém? Esse é o legado que você pode passar para os teus filhos. Você não deixar riqueza, mas esta riqueza ninguém pode tirar nem de você nem da tua família.